Muito boa noite! Estamos aqui ao vivo pelo Instagram. Essa é a nossa 30ª live aqui no Instagram da Empresa com Alma. Eu sou Gabriel Gomes e hoje vamos bater um papo sobre princípios sistêmicos. E aí eu trouxe aqui para você os princípios sistêmicos da Empresa com Alma, uma abordagem aí utilizando o pensamento sistêmico, uma abordagem utilizando as constelações sistêmicas e o que você pode aprender para colocar na sua vida, colocar na sua empresa, no seu projeto, na sua família, nos seus grupos onde você participa. Então vamos bater um papo aí bem informal, bem tranquilo sobre alguns princípios sistêmicos. E aí também te convido, caso você não conheça ainda, temos aí muitas lives aqui no IGTV da Empresa com Alma, no nosso YouTube, temos 29 lives, 29 conteúdos sobre espiritualidade nas organizações, sobre nova consciência, sobre ferramentas que podem proporcionar uma transformação cultural na sua empresa. Eu gosto muito de dizer que a Empresa com Alma não é somente sobre empresa, somente sobre organização, mas sim sobre pessoas. Então, por trás apenas aí de um local físico, onde reúne as pessoas com um propósito em comum, temos essa visão de olhar para as pessoas que estão construindo algo em conjunto, que estão se relacionando. Então eu sempre faço questão de lembrar que a visão na Empresa com Alma é que qualquer tipo de empresa, qualquer organização, organismo vivo pode ser visto como um grupo evolutivo. E esse grupo evolutivo são pessoas que estão trocando, se relacionando, crescendo a todo momento, a todo instante. Estão ali reunidas por um propósito em comum, talvez em um local físico, agora nesse novo contexto remotamente, e como que a gente pode apoiar tudo isso acontecer da maneira mais leve e fluida possível. Esse é um dos propósitos da Empresa com Alma. Eu estou muito feliz de estar aqui pela 30ª vez trazendo conteúdos aqui no Instagram. Essa live também fica salvo no nosso YouTube, onde todos os conteúdos estão lá. Então, para a gente trazer essa primeira percepção do que seria, né, os princípios sistêmicos, eu faço questão de apresentar um pouco a visão da constelação sistêmica, né? Para quem não conhece, é uma linda ferramenta de desenvolvimento humano, uma linda ferramenta de autoconhecimento que nos proporciona ver os nossos sistemas em que participamos, os sistemas que pertencemos. Eu gosto muito de trazer essa analogia de que as constelações sistêmicas, ela reúne uma gama aí de outras raízes, né, de onde elas surgiram. E aí tem tantas pessoas que acabam associando ao Bert Hellinger, que é um grande disseminador das constelações sistêmicas, mas ela acaba indo muito além disso, com bases aí no psicodrama, com base nas terapias familiares, terapias em grupo da Virginia Satir e muitas outras analogias, teoria dos sistemas, do Bateson. Então, as constelações sistêmicas são uma linda ferramenta de desenvolvimento humano. E aí, quando surgiu, né, na década de 70, quando surge essa ferramenta, esse boom aí de organização de ferramentas, surge também como colocar isso no contexto empresarial. Kênia, que bacana ter você aqui. Carlinhos, muito bom. Surge também as constelações sistêmicas no contexto empresarial, no contexto das organizações. E aí, diante disso, né, surgem alguns autores que sempre complementam essa visão de como olhar a empresa como um organismo vivo, como um sistema vivo, que é preciso entender aí os seus elementos, os seus contextos, a sua história. Então é muito bacana acompanhar esse contexto das constelações dentro das empresas. Para a gente começar a fazer esse primeiro bate-papo, além, né, dessa introdução inicial, de onde surgiu, de qual é o contexto que foi visto, eu gosto muito de trazer também a importância das contribuições, né, de diversos autores que possibilitam a gente ter mais ferramentas para explorar uma empresa, explorar um sistema, uma organização. Então, quando a gente começa a trabalhar com facilitações nas empresas, e a Empresa com Alma faz isso, a gente acaba utilizando um pouco de diversas ferramentas, né? Constelação sistêmica é uma delas, e aí eu gosto de colocar como
a constelação, o pensamento sistêmico, que também está relacionado. O pensamento sistêmico traz essa visão de ampliar um pouco a realidade, de ampliar as múltiplas realidades, a gente não ficar preso talvez a um único referencial, começar a fazer diferente, sair um pouco da visão mecanicista para ir para uma visão mais sistêmica. Então é muito bacana a gente começar a conhecer ferramentas que proporcionam novas visões, que a gente possa ter mais clareza de uma empresa, de um organismo, de uma equipe. Então que a gente possa sempre conhecer ferramentas que podem proporcionar essa expansão. Aline, que legal, bacana ter você aqui. Estou trazendo aqui essa abordagem dos princípios sistêmicos. Então, quando a gente olha para esse tema, para esse assunto, eu gosto de colocar como uma das principais ferramentas para estruturar a base de uma empresa. Então, quando a gente vai construir uma casa, né, eu gosto muito dessa metáfora, a gente não começa pelo telhado, a gente começa pela fundação, o que está embaixo dos pilares, o que está embaixo do chão, o que está embaixo, a estrutura de uma casa. Então, a gente não começa pelo teto, a gente não começa pelas coisas aí que vai durar em meio tempo, vai proteger as pessoas, vai unir tudo isso, mas a gente precisa começar pela base, pela estrutura, e aí eu gosto de colocar os princípios sistêmicos, essa fundação da empresa como algo, talvez como a primeira coisa a ser olhada. Então eu gosto de colocar os princípios sistêmicos como sendo a base de uma empresa, como sendo essa fundação que proporciona ter uma estrutura bem sólida, uma estrutura muito fortificada e que possa perdurar muitos e muitos anos diante das pessoas que chegam, diante dos serviços e produtos que são entregues, diante das empresas que são transformadas também, né, como parceiros, e todo o ecossistema que uma empresa se relaciona. Então, quando a gente começa a olhar para uma construção de uma empresa, e aí a empresa com alma foi construída nessas bases também, a gente precisa talvez olhar quais são essas bases, qual é essa fundação e como os princípios sistêmicos podem ser um grande início para a construção de uma empresa. Vitor, que bacana ter você aqui. Luteroel, muito bom. A gente está batendo esse papo aqui sobre a fundação de uma empresa, a importância de ter uma base sólida. Então a gente vê tantas empresas aí, né, suportando alguns desafios, mas eu acho que tem uma frase muito recente que veio agora nesse contexto, né, que a gente está vivendo em 2020, que é eu acho que vale a pena trazer aqui, que é de um autor chamado Eckhart Tolle. E ele trouxe, né, a importância da gente ter uma sustentação, ter uma base para suportar esses contextos, esses desafios que não estávamos preparados. Então, qual é a nossa estrutura? As nossas raízes estão implantadas aonde? A gente precisa olhar para isso. Porque se a nossa estrutura ela tem algo muito frágil, ela não tem tanta firmeza, não tem tanta profundidade, as nossas raízes estão talvez aí numa superficialidade, as nossas raízes estão como se fossem implantadas numa areia, a gente precisa olhar para isso, porque nos tempos difíceis nós somos colocados à prova, seja aí os nossos valores que vão nos sustentar, as nossas crenças que vão nos apoiar em momentos como esses. Então eu gosto muito de uma visão que o Eckhart Tolle trouxe nesse momento, nesse contexto, que é olhar para as nossas raízes, olhar para as nossas bases. Será que elas estão sendo profundas o suficiente para nos sustentar diante das tempestades, diante das trovoadas, diante do vendaval que pode surgir em qualquer tipo de contexto que talvez um dia a gente nunca imaginou passar por isso? Então, nesse momento, né, de contexto aí tão inesperado, como algumas pessoas gostam de dizer, nesse momento que a gente precisa se adaptar a uma nova realidade, a um novo contexto de controle, um novo descontrole, né, do que está acontecendo de uma empresa, como a natureza traz tudo isso, como a gente está vivenciando uma nova sociedade, uma nova forma de se relacionar. Então, diante dessa talvez tempestade, tudo que está acontecendo, é muito importante a gente olhar para as nossas bases, para as nossas raízes. E aí, quantas empresas são convidadas a olhar para as suas fundações, as suas bases, principalmente nesse novo contexto, diante de tudo que está acontecendo, o que vai sustentar a empresa para continuar de pé, para que as equipes continuem unidas, juntas, por um propósito mais em comum.
Que bacana, pessoas queridas entrando aqui, Tiago, Estela, Marcela, muito bom. Estamos aqui falando sobre as bases e estruturas de uma empresa, a importância de ter uma base muito sólida que pode sustentar qualquer tipo de adversidade. E aí eu gosto muito de olhar para esses princípios sistêmicos como uma grande oportunidade de você construir uma base muito sólida que vai permanecer diante de muito tempo. Então, quando a gente começa a falar dos princípios, né, o primeiro deles, que está relacionado aí à lei do pertencimento, essa é uma lei que está utilizada aí em diversas formas, né, não só na constelação sistêmica, mas em diversas ferramentas de autoconhecimento que possibilitam a gente encontrar o nosso relacionamento com um grupo, relacionamento com uma empresa, com uma família, que é olhar para o pertencimento. Então, eu vou trazer aqui quatro princípios sistêmicos aí que eu coloco na empresa com alma e eu sugiro para você também olhar e colocá-los aí na sua empresa, no seu negócio, no seu projeto, no seu grupo, como sendo as principais bases aí para estruturar algo maior que vai por vir, né? Então a lei do pertencimento traz muito essa visão de quais elementos, quais pessoas estão inseridas em um sistema, quais pessoas estão se sentindo incluídas e quais pessoas estão se sentindo excluídas. Quando a gente fala de pertencimento, nesse contexto da lei, dentro da constelação sistêmica, dentro dos princípios sistêmicos, a gente começa a ver essa grande polaridade, né? Então, ou eu estou inserido num sistema ou eu estou excluído de um sistema. Então, a importância da gente olhar para isso como uma grande possibilidade de ver as pessoas que estão inseridas e quem não estão. Renata, que bacana ter vocês aqui. Renata Sansone, Renata Novo, que bacana. Marcela, muito bom ter vocês aqui. Estamos batendo esse papo sobre princípios sistêmicos. César Araújo, querido amigo, muito bom ter vocês aqui. Estamos batendo esse papo sobre princípios sistêmicos e o primeiro deles é o pertencimento. Então, quando a gente começa a olhar para um grupo de pessoas, começa a olhar para um sistema, para uma empresa, para uma família, assim como é a abordagem da constelação familiar, a gente começa a olhar se uma pessoa, se um elemento está sendo incluído ou excluído. Então, talvez, né, uma visão que eu gosto muito de olhar para uma empresa e olhar para o pertencimento de uma empresa é conversar com as pessoas e sentir delas se elas estão se sentindo incluídas em um projeto, se elas estão se sentindo incluídas em uma tomada de decisão, se elas estão se sentindo excluídas de alguns pontos, se elas estão excluídas de alguma reunião, excluídas de algum encontro maior. Então, a importância da gente sentir das pessoas com quem nos relacionamos, com quem trabalhamos, se elas se sentem pertencentes ao mesmo sistema que eu, se elas se sentem pertencentes a uma equipe, a um projeto, a uma empresa, a um grupo, a uma troca, a um encontro, a uma reunião. Tudo que você pode analisar se existe uma polaridade, se essa pessoa está incluída ou excluída. Então, aí um grande princípio para começar a olhar para as bases de uma empresa é olhar para o princípio do pertencimento, para essa lei do pertencimento. Muito bom, mais pessoas entrando aqui. Inês, Tânia, André, Empresa Quântica, que bacana! Muito bom, Tânia. Muito bom, estamos batendo esse papo sobre princípios sistêmicos. Então, quando a gente começa a olhar para a questão do pertencimento, né, a gente começa a olhar uma outra visão muito bacana, é quando a gente olha um sistema, né, um sistema de uma empresa, um sistema de uma família, um sistema aí de um grupo de pessoas, um grupo evolutivo que está crescendo, a gente olha esse sistema e esse sistema ele quer se sentir completo. Isso é muito importante, hein? Se você está anotando aqui as dicas e os insights dessa live, eu te recomendo aí indicar que todo sistema quer estar completo. O sistema não quer se sentir incompleto com elementos fora dele. Então, é como se fosse uma grande necessidade de todo o sistema, todo grupo de pessoas estar unido, estar completo. E aí, se ele quer estar completo, a gente pode olhar para isso com novos olhos, identificar o que está faltando para ele estar completo. Quais elementos estão faltando. E aí elementos, né, a gente traz sempre uma visão que são pessoas, pessoas de uma empresa,
pessoas de um sistema, ou também elementos mais abstratos, mais subjetivos. É a parte do financeiro, é uma área de uma empresa que está se sentindo deslocada, se sentindo fora do sistema. Então vai depender muito do óculos que a gente vai usar. A gente vai usar aqui um óculos aí de departamentos, um óculos de pessoas, um óculos de história da empresa, de pessoas que passaram por ela. Então vai depender muito de qual contexto a gente vai ver. Então a importância de olhar para o pertencimento das pessoas, dos elementos dentro de um sistema. Porque senão a gente vai seguir aí talvez, né, o que aconteceu com muitas empresas do passado, das pessoas não se sentirem ouvidas, não se sentirem pertencentes a algo maior, não poder participar de decisões. E aí a visão que a gente quer trazer, a visão da empresa com alma, a visão das empresas mais humanizadas, espiritualizadas, é que possa haver esse contato mais humano, essa inclusão de pessoas dentro de uma empresa que tem algo em comum, né? Que reuniu as pessoas e que está contribuindo para algo maior para a sociedade. Então, a importância da gente ver uma coisa talvez simples, ou que a gente já ouviu falar, ou que a gente nunca imaginava que poderia ser isso, mas que o pertencimento de todas as pessoas e elementos de um sistema faz total diferença para a evolução do mesmo. Então a importância é de olhar para o pertencimento. Marcelo, Giovana, muito bom ter vocês aqui entrando na nossa live. Se você conhece essa lei do pertencimento, se você já ouviu falar sobre constelações, princípios sistêmicos, escreva aqui nos comentários o que você conhece sobre esse assunto, ou se você tem alguma dificuldade, algum desafio relacionado a essa palavra, a esse tema de pertencimento. Você se sente pertencente à sua família, aos seus amigos, à sua empresa, ao seu trabalho? O que é pertencimento para você? Participe aqui, coloque nos comentários, a gente gosta de contribuir com as pessoas que estão assistindo as lives e que a gente possa bater um papo aqui bem informal, trazendo aí uma abordagem, dicas, formas de como melhorar algumas questões nas empresas. E aí a gente estamos falando agora nesse primeiro passo do pertencimento. Isabela, Anne, que bacana ter vocês aqui. Eu acabei de fazer uma pergunta aqui para as pessoas que estão nos assistindo, para escrever aqui nos comentários como que é a questão do pertencimento para você. O que você conhece sobre pertencimento, se você tem alguma relação com isso, se você se sente pertencente. Contribua e participe. É nessa troca aqui, através dos comentários, que a gente pode crescer, evoluir, trocar aprendizados, trocar experiências. E essa é a proposta aqui dessa live, a proposta da Empresa com Alma. Então, esteja à vontade para comentar e para escrever aqui. Estamos juntos aprendendo, estamos juntos praticando novas formas de cocriarmos aí novas realidades nas empresas, na vida, no trabalho, em todas as formas de nos relacionarmos. Pedro, que bacana, tem muito bom vocês aqui. Ó, a Cat Propaga Amor escreveu: o não pertencimento é a maior dor da humanidade. Nossa, essa é forte, hein? Essa frase é muito marcante. Eu acredito que todas as pessoas, né, têm aí uma necessidade bem profunda de ser acolhida, de estar participando de algo maior do que elas. Assim como a gente nasce, o neném nasce, né, na barriga de uma mãe e ele está totalmente integrado ali, quando existe uma pequena separação, e aí tem pessoas que acabam levando esse trauma para o resto da vida, não tem uma consciência maior do que seria essa separação, então vai viver numa eterna busca de se pertencer a algum lugar, seja grupo, seja pessoas, seja relacionamentos. Então essa parte do pertencimento é algo muito forte. Então realmente pode ser uma grande dor aí que, se não é bem olhada, se não é bem comunicada, transmitida, pode ser relacionada, né? Uma grande separação, um trauma bem inicial aí do ser humano. A importância da gente proporcionar pertencimento em todos os locais que nós participamos, todos os locais que nós convivemos, seja na empresa, seja na família, grupo de amigos, que a gente possa sempre incluir as pessoas cada vez mais. Quando a gente vê uma pessoa talvez se sentindo excluída, não se sentindo parte de algo, que a gente possa trazê-la para perto, fortalecer a importância, a presença dela junto com a gente. Então, pertencimento, eu trago muito essa visão de trazer as pessoas para perto. Olha, o Vitor escreveu aqui: pertencimento é a base para a confiança entre as pessoas. Nossa, que bacana, Vitor. Isso me lembrou, quando a gente começa a falar, né, de
grupos evolutivos, eu gosto muito de trazer uma abordagem de que uma empresa, um grupo, ela pode ser relacionado a como se fosse uma tribo. E aí quando a gente olha para os nossos antepassados, né, a gente conhece a história aí do ser humano, a evolução da espécie, que vivia em tribos. O que fortalecia a união dessas pessoas? O que fortalecia aquelas pessoas viverem juntas em uma tribo, em um local? Fortalecia muito a questão da confiança, né? Confiança de que existia um perigo fora, talvez, daquele local, e ali dentro eles estavam seguros. E através dessa confiança mútua, essa reciprocidade dessa grande virtude que é a confiança, é possível que o pertencimento seja muito forte, seja muito multiplicado ali dentro, né, para as novas gerações que chegam, e aí surge, né, uma grande honra, uma grande partilha de pessoas se sentirem muito bem dentro de uma tribo, muito bem dentro de um grupo que protege, que proporciona crescimento, que proporciona segurança. Então a questão da confiança é algo tão antigo quanto os nossos antepassados, a origem do ser humano, mas que a gente pode sim retomar e resgatar essas virtudes hoje no ambiente corporativo, no ambiente das empresas, no ambiente familiar, no ambiente de amigos. Então, confiança com certeza é uma grande cola que faz esse pertencimento ser fortalecido, ser multiplicado. Muito bacana, Vitor, você ter trazido aqui a questão da confiança. Querido César Araújo, grande amigo, está fazendo aí uma grande formação de coaching xamânico, está divulgando, acompanha o trabalho do César, querido. Escreveu: o pertencimento cria fluidez no sistema. Nossa, que bacana! Eu acredito que a gente tem que aprender, né? Ver um sistema, ver um organismo, um grupo de pessoas com uma maneira muito leve de olhar para ela. Então, quando a gente começa a perceber que nossas pessoas estão se sentindo pertencentes, estão unidas, estão proporcionando ali, né, espaço de convivência, com muita união, com muita conexão, então torna com certeza o sistema bem fluido, bem leve, que as energias possam circular, que os relacionamentos possam ser fortalecidos e com certeza com mais conexão. Então que bacana, fluidez e pertencimento, adorei essa conexão. Ó, a Cat escreveu aqui: já me senti não pertencida em um ambiente empresarial. E isso me trouxe muito sofrimento. Eu acredito que é uma grande questão aí, se a gente for para pesquisar, né, fazer uma pesquisa com muitas pessoas, o que elas sentem diante de um ambiente que proporciona pertencimento e ambiente que não proporciona, talvez os resultados vão ser muito surpreendentes, porque às vezes as pessoas se veem, né, trabalhando numa empresa por sobrevivência, por necessidade, só que existe uma dor ali de não se sentir pertencente. Então, com certeza é algo muito comum nas empresas que estão aí no piloto automático, empresas que talvez o nível de consciência não seja tão elevado quanto as pessoas que com certeza querem estar lá, as pessoas que estão assistindo essa live, as pessoas que têm contato com espiritualidade, contato com autoconhecimento, que querem estar em ambientes seguros, que proporcionem crescimento, que proporcione as pessoas serem quem são. Esse assunto relacionado muito à segurança psicológica. A gente já teve uma live aqui com o Thiago Giacomoni sobre segurança psicológica, sobre ambientes e empresas que proporcionam essa segurança de ser quem você é. Então, com certeza, se não existir pertencimento numa empresa como essa, não existir segurança psicológica, as pessoas vão sofrer e isso vai ser uma bola de neve, algo eterno aí que não possa ser remediado. Ó, a Renata escreveu: pertencimento é condição essencial tanto para o bem-estar como para o êxito das organizações. Incrível, Renata, incrível. Renata trabalha muito com compaixão, com empatia, trabalha com o labirinto da empatia. Já fez uma live aqui junto também sobre esses temas. E a importância, né, da gente olhar para esse pertencimento como algo que vai proporcionar o crescimento, o bem-estar, o equilíbrio, o desenvolvimento de uma empresa saudável, olhando aí com lados, com um olhar positivo e crescimento do sistema e da empresa, muito pautado no pertencimento. Então, adoro trazer essa visão também. Propague Amor, a Cat escreveu: qual a dica de ouro para as organizações estarem mais conscientes da lei do pertencimento? Eu acredito que é muito de feeling, né? De você sentir, nossa, será que essa pessoa está se sentindo parte do sistema? Eu estou achando que ela não está se sentindo parte. Aconteceu alguma coisa, existe um sexto sentido me falando que essa pessoa não está
tão incluída. Vou conversar com essa pessoa, vou me relacionar com ela, vou entrar no mundo dela, entender o que pode ter acontecido, fortalecer um dos princípios e bases dessa empresa. E aí, quando a empresa tem consciência do que é pertencimento, é muito fácil de você chegar para uma pessoa e falar assim: na nossa empresa, o pertencimento é algo muito importante. O que está faltando para ter mais pertencimento para você? Qual é o nível de pertencimento para você dentro da nossa empresa? Então, eu faço questão de fortalecer a conversa, fortalecer esse vínculo que pode ser fortalecido. Então, vamos conversar com as pessoas, conversar com os colaboradores, olhar para as relações humanas e aí sentir se elas estão se sentindo pertencentes ou não. Aí uma das formas de fortalecer o pertencimento. Que bacana, mais pessoas entrando aqui. Cláudia, Claudinha, Cida, Michele, Luteruel, Cida. Ó, Luteruel escreveu aqui: muitas vezes percebo que algumas das meninas da minha clínica às vezes estão se sentindo assim. Tanto para fazer o resgate, mas não sei a forma correta. Tento fazer o resgate. Olha, Lu, eu acredito que a gente já conversou um pouco sobre isso, né, na nossa conversa lá no grupo do WhatsApp. Inclusive, quem não conhece, temos um grupo evolutivo lá no WhatsApp, esse grupo muito rico de trocas, experiências e aprendizados da empresa com alma, mas que também é de todos. Temos aí conversas diárias, trazemos conteúdos, estamos aprendendo e evoluindo juntos. Não é um grupo qualquer, é totalmente diferente dos grupos que você participa, eu te garanto. Lá é a proposta de sermos pessoas que nos ajudam e que proporcionam crescimento. E lá a Luteruel trouxe um tema, né, muito importante de como olhar para essa reconexão, de trazer as pessoas para perto. E aí uma das grandes dicas, né, Lu? A Lu escreveu aqui, ó: senti que essa questão de distanciamento me perdi um pouco no vínculo. Hoje estou bem firme no resgate desse vínculo. Parabéns, exatamente, Luciana. A gente escreveu, né, sobre a importância da gente abrir e trazer as pessoas para perto. Então, se existe uma dificuldade na empresa tão grande, não é o diretor, não é o dono da empresa, não é o líder que está à frente desse sistema que precisa resolver. Ele não é o herói, ele não é o salvador da pátria. Ele precisa ter essa visão de abrir as pessoas, abrir o desafio, abrir o conflito que às vezes só está na mente dele e trazer as pessoas para perto para poder compartilhar, pedir opinião, poder co-criar novas soluções, porque são infinitas as possibilidades que surgem, né, na conexão de pessoas que estão conectadas com o mesmo propósito. Então, se as pessoas da sua empresa estão lá, é porque elas têm conexão com o propósito, com a causa da empresa. Se você é o único que acha que vai resolver as coisas, talvez você esteja aí comprando muitos pesos, colocando nas costas e querendo carregar o mundo sozinho. Esse é um grande valor que a gente trabalha nas constelações também. Eu tenho feito facilitações aí através da constelação organizacional e a gente sempre pega desafios assim, de que o líder está comprando o mundo, está comprando todas as dores, comprando todos os desafios e quer resolver sozinho. A gente tem que ter essa visão de compartilhar, porque senão não seria empresa, seria somente você. E no momento que você decide que tem uma equipe, tem uma empresa, tem um sistema que possui esse equilíbrio das pessoas estarem ao seu lado para construir algo em conjunto, não é só você que vai construir, são todas as pessoas que estão lá. Então, cultura organizacional é isso, alinhamento de expectativas, propósitos, valores é isso, a importância de trazer as pessoas para perto, trazer a equipe e abrir os desafios para que eles possam co-criar algo juntos. Então, Luciana, a maior dica que eu te dou é trazer as pessoas para perto, compartilhar os desafios e co-criar algo novo. Tá bom? Que bacana. Lara Machado, Enneagrama Descontraído, que bacana ter você aqui. A Luteruel escreveu: parar de carregar nas costas é um grande desafio. Anos fazendo isso, exatamente, Luciana. E aí uma das coisas, né, que eu sempre falo também, se a gente sempre fez assim e teve esse resultado, por que a gente vai continuar fazendo isso? Qual é o custo-benefício de continuar fazendo a mesma coisa para obter o mesmo resultado? A gente tem que experienciar, a vida está aqui para ser experienciada, a gente aprender com ela e fazer coisas diferentes para obter resultados diferentes. Talvez está aí a grande mudança de vida que a gente espera, que a gente busca. Fazendo coisas diferentes, temos resultados diferentes.
trazer um pouquinho agora do segundo princípio sistêmico, que eu acredito que também é muito importante, imprescindível para a estruturação de uma empresa, para a base, para a fundação de qualquer projeto, de grupo que vai fortalecer aquilo cada vez mais. Eu gosto de colocar como um segundo princípio aí a questão da ordem. E aí não é uma ordem somente hierárquica, não é uma ordem somente de quem iniciou a empresa, comando e controle. Aí é uma visão até mecanicista do passado, né, de pessoas que comandavam uma empresa. E quantas empresas a gente conhece que vive ainda assim, né, mesmo no século de hoje, vivendo coisas aí do século retrasado, passado. Então a importância de a gente ver uma grande lei, um grande princípio sistêmico chamado ordem. Ordem diante de um contexto. Então é a ordem de quem chegou antes no sistema, aí surge do fundador, surge do idealizador de um projeto, da primeira pessoa que tirou uma ideia da mente e colocou no papel, colocou nesse plano material, que materializou algo que antes era invisível, que antes era somente criado. Então quando a gente fala da segunda lei, o segundo princípio sistêmico, que é a ordem, então a importância de olhar para o lugar de cada um dentro do sistema. Primeiro veio o pertencimento, a gente olha quais pessoas estão dentro, quais pessoas estão fora de um sistema, quais pessoas estão dentro de uma empresa, quais pessoas estão se sentindo fora delas. E depois a gente olha para a ordem, ou seja, cada pessoa lá dentro ela consegue ver a sua função, o seu papel, sua contribuição lá dentro, ela consegue encontrar aonde ela vai estar e como o sistema funciona com e sem ela. Essa é uma grande pergunta que deixa até algumas pessoas muito conflituosas de saber que é importante definir funções, é importante definir atributos, características, mas que isso não fique preso somente ao cargo de uma pessoa, porque senão a gente vai ter essa visão por causa da nossa referência, né, do que é empresa, referência do que é trabalho, às vezes associada a comando e controle. Então, empresas com estrutura hierárquica, empresas e grupos onde existe um líder, existe um fundador e as pessoas que vêm depois são colocadas aí de uma maneira de escada e isso é sempre fortalecido, com certeza gera muita dificuldade de entender um novo panorama, uma nova forma de ver um sistema funcionando. Então a importância da gente olhar essa questão da ordem, o posicionamento de cada pessoa dentro de um sistema, o que ela faz lá, como o sistema cresce com ela, qual é o impacto do trabalho dela para o sistema, como o sistema consegue se prevalecer diante disso. Então a importância da gente olhar para a ordem do sistema. Esse é o segundo princípio sistêmico. O primeiro, pertencimento. O segundo, ordem. Ó, o Vitor escreveu aqui, em uma organização temos a hierarquia do tempo e a hierarquia da função. Exatamente, Vitor. Semana passada eu fiz uma facilitação e logo a gente vai divulgar aqui no Instagram, vai divulgar no grupo, que foi uma facilitação com uma empresa e aí a gente falou um pouco sobre contexto, a gente falou um pouco sobre a ordem, mas diante de um contexto. Então a gente às vezes relaciona, né, ordem à hierarquia. Então quando a gente quer trocar um pouco essa visão, esse novo olhar, a gente olha para a ordem diante de qual contexto? É a ordem de quem chegou primeiro na empresa? É a ordem de quem está mais tempo lá? É a ordem de quem iniciou um projeto? Nessa empresa, quando a gente fala de ordem de fundação, ordem de tempo, são as pessoas que estão ali desde o início. Quando a gente fala em ordem de funções e posicionamentos, são pessoas que estão definidas em diferentes ações, comportamentos, atitudes diante daquele contexto. Então a importância da gente olhar o contexto. Não é sempre na visão hierárquica de comando e controle, porque senão a gente vai associar uma única coisa. E aí ordem para mim é quando uma pessoa manda e o outro obedece. A gente precisa significar essas crenças. Nós precisamos ter uma visão mais ampla, mais profunda do que é uma empresa, do que é um sistema, do que é um grupo de pessoas com um propósito em comum. E aí podemos sempre rever a questão da ordem, a questão da importância de cada um encontrar o seu lugar com a sua função, com a sua contribuição dentro do sistema. E aí, depois disso, encontrar o seu equilíbrio. E aí a gente já pode entrar também no terceiro princípio sistêmico, que é o equilíbrio. Então, quando essa pessoa
se encontra dentro de um sistema, ela começa a ver qual contribuição ela dá para um sistema e como o sistema retribui de volta. Precisa ser algo recíproco. E aí eu falei de polaridade, se existe algo dentro do sistema e fora, que é o pertencimento, a ordem também tem uma polaridade de superior e inferior. E aí também no dar e receber, que é essa terceira lei do equilíbrio. A pessoa está dando, também está recebendo. É sempre uma polaridade. É importante a gente ver esses princípios sistêmicos como algo que equilibra o sistema e proporciona o crescimento dele. Então a importância de olhar para esse equilíbrio de dar e receber. Todas as pessoas têm essa visão de quanto ela está contribuindo e quanto ela está recebendo de um sistema. A gente faz isso na nossa família, aí alguns aspectos são outros. Nós fazemos isso com um grupo de amigos, na empresa, no projeto, no trabalho. Todas as formas que podemos contribuir e receber algo em troca, podemos olhar para essa lei do equilíbrio. Será que a nossa balança está equilibrada? Então essa é uma grande pergunta também. Como que é olhar para o equilíbrio do seu trabalho diante de um sistema? Eu gosto muito de olhar para essa balança, se realmente ela está equilibrada ou ela está desequilibrada. E aí quantas pessoas passam anos da vida, né, contribuindo tanto para uma empresa e talvez não recebendo o que gostaria, não colocando aí os seus, o que é importante para ela, se esses valores estão sendo atendidos ou não. Então é sempre importante olhar para essa lei do equilíbrio. Pessoas entrando aqui, Valéria, Cadu Lemos Performance, que bacana, tem muito bom vocês aqui, Aline, que bacana. Escreva aqui nos comentários o que para você está sendo importante conhecer sobre esses princípios sistêmicos. Se é importante para você olhar para essa lei do equilíbrio, como é o equilíbrio do seu trabalho com a sua empresa, você consegue ter essa consciência do que você está entregando, do que você está recebendo. Olha para essa lei do equilíbrio, olha para essa balança. Escreva aqui nos comentários, contribua, participe com essa troca aqui que a gente está fazendo nessa live. Eu acredito que é muito rico essa troca aqui, falando um pouco sobre os princípios sistêmicos. Já falamos do pertencimento, já falamos da ordem e agora falamos do equilíbrio. Então essa importância de olhar para as bases de uma empresa, para as bases de um sistema, para as bases de um grupo, projeto, o que for. E aí a gente pode aplicar isso na nossa vida em todos os aspectos, em todas as áreas. A importância de olhar para algumas leis. E essas leis, eu gosto muito de uma visão de um grande nome nesse meio, que é o Fernando Freitas, e ele fala muito essa visão de que são as leis da natureza, a gente precisa reverenciar isso cada vez mais. A gente não está criando nada, não foi Bert Hellinger que criou, não foi outras pessoas que criaram, mas sim foi um grande aprendizado com a natureza, aprendizado de como algumas coisas funcionam. E aí quando a gente olha isso num grande sistema, a gente começa a aplicar isso em qualquer tipo de sistema, desde o pequeno até o grande. Então, quando na teoria dos sistemas a gente olha para sistemas minúsculos, para pequenos ecossistemas, a gente consegue olhar para grandes também. E a mesma lei é aplicada em todos eles. A importância de olharmos para um sistema com um novo olhar, e aí surge, né, a constelação sistêmica, o pensamento sistêmico, esses princípios que proporcionam a gente ter um novo olhar diante disso. O que vocês estão achando aqui da live? O que vocês estão achando aqui desse tema? Escreva aqui nos comentários para a gente continuar esse bate-papo. Ó, o Vitor escreveu: dar, receber, retribuir. Muito bom. É reciprocidade, né, Vitor? A importância de entender o que está indo e o que está voltando. Muito bom. Temos aí 20 minutos e a gente vai bater mais um papo aqui de algumas outras leis complementares que eu gosto de trazer e como que a gente pode colocar isso na prática, como você pode levar isso para sua empresa. Ó, que bacana, mais pessoas entrando aqui. Cassi, que bacana. Então, uma das outras leis complementares a esses princípios dos sistemas podem ser vistos, né, como algo que vai complementar tudo isso, como vai poder atribuir a nós novas formas de ver um sistema. Então, quando a gente fala de princípios sistêmicos, temos os três principais: lei do pertencimento, lei da ordem e lei do equilíbrio. E aí a gente vai adentrar agora em mais alguns muito importantes. Ó, a Lutero escreveu aqui: para mim,
essa nova visão veio como um lindo novo, mas também como um grande desafio. Tenho medo de estar errando, de ser julgada, de não saber me colocar, mas essa é a nova vida que quero. Exatamente, Lu. A gente às vezes entra nessa grande questionamento, né? O que vai acontecer? Será que eu estou fazendo certo? Mas eu te digo que é uma grande preocupação da mente que talvez não leve a nada, é apenas uma ilusão da mente que talvez pode até nos distrair em algum momento. Então, que a gente possa ter mais certeza, menos dúvidas e mais certezas do que podemos fazer diante disso. Eu lembrei de trazer um recado aqui importante para você que está assistindo essa live, que é uma pesquisa da Empresa com Alma que a gente iniciou hoje lá no nosso grupo. Logo vamos iniciar também em alguns outros canais. A importância de participar e contribuir para o crescimento do sistema. E esse sistema é o sistema da Empresa com Alma. A gente está fazendo uma pesquisa que no final a gente vai realizar um sorteio para quem participar dessa pesquisa, que é um sorteio de uma facilitação online comigo e com o Vitor. A gente vem fazendo essas facilitações, né, o olhar empresa com alma, para poder apoiar empresas, sistemas, pessoas, líderes a terem uma nova visão sobre algo. E aí, como um grande presente, e aí esse é o equilíbrio, né? Entende a questão do equilíbrio, como é importante? A gente quer uma pesquisa, a gente quer realizar uma pesquisa, pesquisa da empresa com alma, para trazer alguns dados para a gente se comunicar melhor, para transmitir melhor nossa mensagem. Em retorno disso, a gente vai sortear um encontro, vai sortear uma facilitação online. Então, se você tem interesse em participar, manda direct aqui, participa lá do grupo, empresacomalma.com/grupo, participe também do nosso grupo, lá vai ter a pesquisa e logo a gente vai fazer o sorteio. Estou sempre lembrando isso aqui nas lives e a gente vai continuar nessa grande retomada aí de trazer mais e mais temas, mais conhecimentos relacionados à espiritualidade, relacionados à nova consciência, a todos os temas que permeiam as empresas. Então, para complementar, eu tenho mais algumas leis, alguns princípios que eu gosto muito de trazer. Né? Quando a gente fala do princípio sistêmico, a gente começa a trazer formas de olhar para esse sistema e que possa estar relacionado a essa base, a essa fundação dela. E aí tem um princípio muito bacana que veio de um autor chamado Jan Jacob Stam. E ele fala a importância de que todo sistema tem um início, um meio e um fim. Né? Ele traz essa visão de que, assim como a vida, e aí a gente aprende com a natureza, aprende com as leis, né? E como a gente pode aplicar isso em diferentes sistemas, o Jan Jacob Stam traz essa visão de que todo sistema nasce com um propósito. Ele nasce com um destino a ser cumprido. E aí, quando um destino é cumprido, talvez esse sistema precise ser renovado, precisa ser regenerado, precisa entender como ele vai continuar. Então, a gente vê tantas empresas, né, que surgiram, que nasceram da mente de um fundador, nasceram da mente de uma pessoa, com um propósito, talvez, né, talvez de pagar suas próprias contas, talvez com um propósito de sobrevivência, dele sobreviver diante da vida dele, diante da sociedade. Então, se esse foi o intuito, se esse foi o propósito que uma empresa nasceu, que uma empresa virou algo maior do que apenas uma pessoa, tem uma equipe, tem um propósito, impacta na sociedade e nasceu com um propósito apenas de pagar as suas próprias contas e trazer valor para os acionistas, e aí, quando isso é atingido, talvez a empresa perca o seu propósito. O Jan Jacob Stam fala muito disso, então ele traz como um princípio sistêmico, como uma lei, a lei do destino, a lei do propósito de que o sistema existe para cumprir algo que ele foi iniciado. Então, talvez algo muito importante para você que está assistindo essa live aqui, olhar para o destino do sistema que você participa. Qual foi a ideia inicial do sistema? Ela surgiu para que momento? Para quê? Para que o sistema, para que a empresa surgiu? Para que esse grupo de amigos surgiu? Quando a gente fala do contexto familiar, tem muito que a família tende a continuar cada vez mais, né? Então, a família surge para que ela possa ter continuidade cada vez mais. Então, o que vocês estão achando aqui da nossa live, hein? Enneagrame-se, que bacana ter você aqui. Muito bom. Michele. Temos aí 15 minutos ainda, batendo um papo.
sobre princípios sistêmicos. Escreva aqui nos comentários o que você está achando dessa live, como está sendo esses temas para você. Já falamos aqui, vocês que chegaram agora, Michele, querida, fizemos uma live linda essa semana, segunda-feira, teve uma live incrível com a Michele sobre talentos. Se você não conhece ainda, temos muitas lives aqui no nosso IGTV, no nosso YouTube, sobre temas importantes para o nosso crescimento profissional, espiritual. Então a gente fez essa live com a Michele na segunda sobre talentos. Querida, eu vi que você estava fazendo uma live antes, que bom que deu tempo de participar aqui. Michele, estamos falando aqui dos princípios sistêmicos que funcionam em todos os sistemas da nossa vida, não é só na empresa, não é só no grupo de amigos, não é só na família, é em todos os sistemas. E como que a gente aprende com esses princípios que vêm da natureza, como que a gente aprende com eles para que a gente possa ter uma vida mais fluida, que a gente possa ter uma vida mais conectada, com relacionamentos mais saudáveis, com propósitos mais definidos. Então a gente precisa olhar para esses princípios. Eu gosto sempre de sugerir para as pessoas olharem para esses princípios. Ó, que bacana, Enneagrama, se quero conversar com você, cara, a gente bate um papo, sim. Adorei seu trabalho, a gente conversou lá no direct, foi muito bacana conhecer pessoas que também estão buscando fazer diferente, seja no seu projeto, seja na sua forma de se comunicar. Então é muito importante encontrar pessoas nessa jornada. André Lucas, que bacana ter você aqui. Estamos aí falando do princípio complementar que eu trouxe aqui, né? Então a gente olha para as 3 leis de pertencimento, de ordem e equilíbrio e também a questão do destino. Essa lei do destino do Jean Jacob Stam funciona muito bem para as empresas quando a gente olha esse propósito que a empresa foi fundada, a empresa nasceu. Outro princípio sistêmico muito bacana também, e está relacionado a esse destino, que é a questão do tempo e espaço. Quando a gente olha para esse princípio, né, para essa lei de tempo e espaço, a gente começa a olhar para que coisas que aconteceram no passado não podem impedir que o futuro possa ser atingido. Então, quando a gente começa a olhar para um sistema, a importância é a gente identificar o que pertence ao passado e o que pertence ao futuro e aonde esse sistema está. Então, quando a gente começa a olhar por tempo e espaço de uma empresa, a gente começa a identificar isso. Quais pessoas talvez estão se sentindo fora dessa empresa hoje ou no passado, como isso pode influenciar o que está acontecendo hoje. Como que projetos do futuro podem estar influenciando o que está acontecendo hoje. Então é como se a gente colocasse mais um contexto dentro de uma visão que é o tempo e espaço. Então cada vez mais que a gente olha para esses princípios, para essas leis que complementam, podemos ter mais insights, podemos ter mais entendimentos, mais consciência, como podemos ver essa visão de uma empresa. Então o tempo e espaço, e principalmente na família, né, a gente olha isso nas constelações sistêmicas, funciona muito bem quando a gente olha coisas do passado e coisas do futuro. Olha, tem algumas mensagens aqui, hein? Enneagrama se escreveu, sistema, você vê como uma constelação? Então, toda constelação é sistêmica, né? Então, a gente fala muito disso, que as constelações sistêmicas mostram novas formas de olhar para um sistema. Esse sistema pode ser qualquer tipo de coisa. Desde um ecossistema da natureza, né? Como que funciona aquele habitat, como funciona um grupo de pessoas, esse se torna um sistema, uma empresa, uma família, onde tem elementos, onde tem contexto, onde tem relacionamentos, inter-relações, a gente olha com esse olhar de sistema. Por que a gente olha isso, né, como referencial? E aí a gente precisa aprender que algumas coisas que a gente aprendeu na escola, às vezes fazem sentido. E por que a gente aprendeu? Para ter a visão e entendimento de algumas coisas, a gente precisa entrar no arquétipo, entrar no referencial para depois sair. Então, quando a gente tem esse olhar de que algumas coisas podem ser vistas como um grande sistema, com elementos, com contextos, com história, com leis, a gente consegue ter um entendimento, analisar as coisas, entender, para depois colocar esse movimento e começar a fazer uma mudança. Então, é uma grande forma de olhar uma empresa, grupo, família, projeto, o que for, é uma visão sistêmica. E aí, quando existe um sistema, a gente consegue olhar todo o sistema de uma vez. A visão sistêmica é olhar algo além de você, onde você pertence, onde você está, como se fosse uma grande visão de cima. E aí a gente associa sempre a como se fosse uma lupa, né, um zoom. Então a gente tira o zoom
e vai ampliando, ampliando, ampliando para entender o que realmente está acontecendo. Essa é a visão sistêmica, quando a gente vê as coisas de cima. Ó, a Inês, querida, escreveu aqui, adorando ouvir sobre propósito e destino. Parabéns por levar esse pensamento para as organizações. Ah, gratidão, querida. Logo vamos fazer uma live aqui com a Inês sobre um tema incrível, muito importante nas empresas. Michelle escreveu, lembro quando você falou para mim, as coisas precisam se alinhar internamente para depois se manifestarem no externo. Isso está relacionado ao tempo e espaço? Olha, Michelle, eu acredito que, com certeza, mas eu acho que talvez numa visão de sistema, como se o nosso sistema interno precisa estar muito bem alinhado, muito bem estruturado, muito bem consciente, para que a gente possa externalizar isso fora de nós. Então, tem muito isso, né? O autoconhecimento, a gente fecha os olhos, olha para dentro de nós e organiza a nossa casa. A gente olha como estão as coisas ali, como está o meu relacionamento interno. E aí eu gosto muito de uma abordagem que é como se fosse assim, já aconteceu muito comigo nos processos bem profundos assim, de autoconhecimento e espiritualidade, que é eu ver o meu relacionamento interno. Como que o meu rim se relaciona com o meu estômago, como que as células do meu pé se relacionam com as células da minha garganta. Então, você precisa olhar essa natureza dentro de nós, identificar a história de cada um, como existe aí o sistema interno e como ele está se interrelacionando. Quando nós temos consciência, dentro de nós existe um sistema que se relaciona, ele é completo, ele é perfeito, a gente olha para cada coisa, para cada parte, como ele está funcionando, cada um tem o seu posicionamento, a sua função, a gente começa a identificar, nossa, somos um sistema perfeito, tudo acontece em perfeita harmonia, em perfeito equilíbrio, e aí quando a gente olha isso, a gente começa a ter consciência de que consigo olhar para fora também, consigo olhar para esse sistema que eu só conseguia ver o interno, consigo ver no externo, e aí quando eu tenho essa visão, eu consigo compreender algumas coisas. A resposta sempre está dentro de nós. Então, não basta a gente aprender somente sobre sistemas, teoria dos sistemas, constelações, para olhar o externo, mas e sim poder olhar o interno também. E aí, Michelle, isso que você perguntou, eu acredito que é muito isso. Quando a gente tem consciência de nós, nosso propósito, da nossa posição, da nossa ancestralidade, do nosso equilíbrio, do nosso destino, que a gente quer contribuir, o nosso posicionamento, aí sim a gente consegue ir para o externo, a gente consegue abrir os olhos e colocar tudo isso em ação, tudo isso em movimento. Vê se faz sentido, Michelle, vê se faz sentido isso. Adoro conversar sobre esse tema. Ô, Alessandra Ritondaro, querida, já fizemos uma live aqui com a querida Alessandra sobre assertividade, muito incrível, muito especial, tá lá no nosso IGTV, tá no nosso YouTube também, uma live com a querida Alessandra. Adoro ver vocês aqui. Escola do Saber, que bacana. Pauline, muito bom ter vocês aqui. Estamos batendo um papo aqui sobre os princípios sistêmicos, né? Olhando aí essa visão do pensamento sistêmico, olhar da constelação sistêmica e aí como que isso pode ser aplicado nas empresas também. E aí então, fazendo um resumo, né, dos princípios que a gente falou aqui, que é o princípio do pertencimento. A importância é a gente olhar as pessoas, os elementos que estão se sentindo pertencentes ou não dentro de algo maior, dentro de um sistema. Então, lembre-se que existe a polaridade, se está dentro ou está fora do sistema. Essa é a primeira lei, lei do pertencimento. Outra lei, outro princípio, né, é o princípio da ordem, quando a gente encontra pessoas que chegaram primeiro, pessoas que chegaram depois, seja aí um contexto de história mesmo, de uma empresa, de um sistema, seja algo que iniciou lá dentro. Então é muito contextual a questão da ordem. Pessoas que chegaram antes têm mais informações do sistema do que as pessoas que chegaram depois. Então a importância é a gente identificar quem surgiu primeiro no sistema, quem veio primeiro, quem veio depois, apenas para você colocar em contexto que você precisa. Mas a importância de identificar isso. Depois, o terceiro princípio é sobre o equilíbrio entre o dar e o receber, olhar essa balança interna nossa diante de um sistema. Será que eu estou entregando mais do que eu queria? Estou entregando menos do que eu queria? Eu queria receber mais, eu estou recebendo pouco? Essa balança entre as minhas ações, os meus talentos à disposição do sistema estão sendo recíprocas, estão sendo atendidas.
Eu estou conseguindo ver um grande equilíbrio do que eu estou fazendo, do que eu estou contribuindo e com o que eu estou recebendo de volta? Isso é muito importante, olhar para esse princípio sistêmico do equilíbrio. Esse é o terceiro e são os três princípios mais conhecidos aí, né? E aí eu trouxe também aqui alguns complementares, que é o princípio do destino, o princípio desse propósito, que a gente começa a olhar para um sistema como algo que se iniciou diante de um propósito, teve um objetivo quando nasceu, e quando ele cumprir esse objetivo, pode ser que ele precise ser olhado de novo, precisa ser renovado, regenerado, porque senão, se uma empresa nasce com o propósito de fazer apenas uma coisa e ela cumpre aquilo, talvez o sistema morra, talvez o sistema se desmembre, talvez o sistema se perca. Então é importante a gente olhar para o propósito, para o destino, para o objetivo de um sistema. E aí sempre é no contexto empresarial de que uma empresa não pode nascer apenas com o propósito de pagar contas, de trazer valor para os acionistas, e sim contribuir para a sociedade cada vez mais, que seja algo muito longínquo de atingir uma mudança significativa. Então a gente olha para esse propósito, para esse princípio do destino do Jean Jacob Stam, algo que pode complementar muito a visão das empresas. Outro princípio sistêmico também é a questão do tempo e espaço. Quando a gente começa a olhar aí para a história de uma empresa, algo do passado que aconteceu, algo que é planejado para o futuro, e a gente consegue colocar e ter mais consciência de onde estão cada coisa. Se são projetos que vão nascer, se são projetos que não fazem mais parte, se são pessoas que não fazem mais parte, são pessoas que vão chegar, são departamentos que um dia existiram, e mais que fazem parte do todo. A importância da gente ver o que pode estar bloqueando o crescimento de uma empresa, se existe algo do passado que não foi resolvido, ou que existe algo do futuro que está tomando muita energia do sistema, se o sistema não está tão presente. Então, que a gente começa a olhar, né? Imagina um grande tabuleiro e a gente começa a ver o passado e o futuro do que o sistema se relaciona. Então, esse é um princípio complementar que eu sempre faço questão de trazer. Temos aí 2 minutinhos para complementar aqui a nossa live. Eu quero fazer um grande agradecimento aqui a todos que participaram, todos que estão aqui. Espero ter contribuído sobre esse conhecimento, sobre esse tema para você, que você possa levar pelo menos um insight que você teve aqui para a mudança aí da sua vida, do seu trabalho, da sua empresa. É muito importante sermos agentes de transformação e levarmos, né, o que aprendemos aí, o que tivemos acesso. Se você chegou até aqui, se você teve acesso a essa informação, a esse conhecimento, não é por acaso. Pode ser que você, aplicando alguma coisa que você aprendeu aqui, o que mais te marcou na sua empresa, no seu trabalho, no seu relacionamento com pessoas, com equipes, com certeza vai promover uma mudança na sua vida. E aí as mudanças são pequenas, mas assim que você vai fazendo mudança por mudança, você consegue ver o progresso, você consegue ver a evolução que você teve. Então eu fico muito feliz mesmo de ter contribuído aqui para vocês. Gratidão a cada um que estava aqui, André Lucas, Escola Saber, Michele, Inês, gratidão por vocês estarem acompanhando esse trabalho, acompanhando essa live aqui desse tema tão importante. Convido a todos a conhecer as outras lives aqui da Empresa com Alma, estão todas gravadas no GTV, convidados excepcionais, convidados incríveis com temas imprescindíveis para todos que buscam mudança, buscam evolução, autoconhecimento, espiritualidade, transformação nas empresas, transformação de vida, de trabalho. Não é somente sobre empresa, é sobre pessoas. Então, que a gente possa cada vez mais incentivar isso, levar uma mensagem positiva, uma mensagem de transformação, de elevação de consciência para mais e mais pessoas. Se fez sentido para você aqui essa live, esse conteúdo, compartilhe, leve para mais pessoas, seja um agente de transformação leve, mudança na vida das pessoas. Muito bacana ter vocês aqui. Temos o nosso grupo do WhatsApp, onde compartilhamos experiências, aprendizados todos os dias. Agora mesmo, terminando a live, a gente vai fazer um encontro online pelo Zoom lá do nosso grupo. Toda semana, né, temos um encontro online para a gente bater um papo e conversar e se ajudar e compartilhar. Essa é a proposta da Empresa com Alma, olhar pessoas, olhar grupos como grupos evolutivos que a gente pode crescer através dessa troca, dessas experiências. Então, já estou começando aqui para quem está com a gente participar desse grupo também.
Conheça o nosso site com aulas, com ferramentas, com dicas, o nosso portal da Empresa com Alma, com muitas aulas e temas, né, da nova consciência, sobre transformação cultural nas empresas, sobre espiritualidade, aulas incríveis que podem promover mudanças no seu trabalho, na sua empresa. Então é isso, gratidão a todos que participaram aqui. Célia chegou agora, essa live vai ficar gravada para quem está chegando agora. Dá para assistir desde o começo lá, onde eu falei um pouquinho dos princípios sistêmicos da Empresa com Alma e como você pode levar isso para sua empresa também. Comece a aplicar mudanças na sua empresa, comece a aplicar mudanças na sua vida, que com certeza tudo começa a mudar. Então, gratidão, até a próxima live.